Relações Exteriores, Israel Katz, alfinetou Lula pelo quarto dia consecutivo. O chanceler publicou o depoimento de uma sobrevivente dos ataques do Hamas e escreveu que Lula deveria ouvir a mensagem. A gente tem o tweet aqui, né, no telão. A brasileira Rafaela Treisman estava no Festival de Música Nova quando terroristas do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro. Rafaela sobreviveu, mas seu namorado Hanani Glazer foi brutalmente assassinado por terroristas, juntamente com vários dos seus amigos. O presidente Lula, após sua comparação entre a nossa guerra justa com o Hamas e os atos desumanos de Hitler e dos nazistas, a Rafaela tem uma mensagem que o senhor deveria ouvir. E a gente vai dar um play aqui numa parte da fala dela. Por favor, pessoal. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Com a Daisy. Daisy, bem, eu já cobri várias guerras assim em loco e é claro, né, sem questionar o sofrimento dessa moça, né, que sofreu na mão do Hamas, sem questionar o sofrimento de tantas famílias que sofreram, mas isso aí é uma peça cuspida e escarrada de propaganda de guerra, não é? Ah, sim, Sakamoto, isso com certeza, né? Aí entra o que o coach falou logo quando ele deu oi aqui, né? Um pouquinho mais de respeito quando você vai falar com o presidente de um país, né? E isso vale para todo mundo. Quando a gente vê, de novo, reitero aqui, né? A matéria da Thaís falando de apaziguar, que a gente precisa acalmar os ânimos, aí vem esse tipo de atitude, né? E é óbvio, né? Fica muito caracterizado a campanha de guerra. A gente volta para aquilo que a gente estava falando, né? A necessidade. Eu vou usar exatamente as aspas do Alberto Rolo, o advogado eleitoral que esteve com a gente aqui nessa semana no All News, na edição de segunda-feira, e eu acredito que o Rolo foi muito preciso. Eu vejo muitos analistas falando do que aconteceu com essa fala do presidente Lula, e eu concordo, foi uma fala desastrosa. Eu, eu vou cometer o ato aqui de ser indelicada, mas eu vou repetir a fala do Rolo. O Rolo disse: Lula foi um ignorante, foi um burro, um desconhecedor da história. Ponto. Aí vem o outro lado. Isso, para um presidente da República, não pode acontecer, né? Mas com todo o histórico que o Lula tem, é muito difícil você pensar que ele tem algum tipo de preconceito com os judeus, né? Isso nunca apareceu nas falas do presidente Lula, mas, de novo, é um erro crasso, provocou uma crise diplomática violenta, provocou crise com Israel, pode prejudicar o Brasil na questão diplomática, pode prejudicar em relação ao protagonismo que o Brasil tanto quer, e aí eu reitero a necessidade de tomar muito cuidado quando se compara a genocídios, ou de ser tão contundente em relação a essas falas e comparando qualquer fato histórico com a Alemanha nazista e com os campos de extermínio, porque campos de concentração vários países tiveram. Os Estados Unidos teve em 1860 na Guerra Civil, depois na Segunda Guerra Mundial ele prendeu os seus habitantes nipônicos em campos de concentração. No Brasil a gente teve alguns exemplos no Ceará, mas campos de extermínio só a Alemanha teve. Então é muito importante ter esse conhecimento da história. E isso falta ao presidente Lula, isso abriu uma crise diplomática. Aí quando você vai olhar, o presidente Lula às vezes derrapa quando ele estende tapete vermelho para o Maduro, quando ele tenta fazer essa reconstrução do Maduro como um líder e não como alguém autoritário. Mas, de novo, ainda assim é um presidente da República. Então, quando você reage a uma fala dessa forma, a única coisa que pode vir de volta é desrespeito ou ignorar, mas nunca uma solução. Eu acredito que quando dois países entram em conflito, sendo que o Brasil não está em guerra,
está tentando se posicionar e tentando resolver, o que você tem que fazer é usar, sim, da diplomacia. E aí erram eles e erramos nós que não usamos o Itamaraty, né? Mas reitero sempre o meu ponto, assim, a fala do Lula foi terrível, desastrosa, mas foi ignorante também, né? Então, dois pesos, duas medidas, vamos parar e vamos recuar. Eu acho que eu vou falar isso o dia inteiro. É a matéria da Thaís. Recua, dois passos para trás, vamos acalmar os ânimos e tentar se recompor. Agora, se ficar se atacando, a gente não vai sair disso, vai ser um looping, né? Aí não dá. Couto, como é que você analisa, ainda mais também por essa ótica dessa propaganda de guerra do Netanyahu? Olha, essa atitude do chanceler de Israel vai na contramão do que o embaixador disse para Thaís, né? Que tem que medir as palavras, tem que recuar, temos boas relações e tal. Ele fez hoje mais uma provocação. O governo brasileiro, nos últimos dias, eu não tenho visto mais nenhum ataque ao governo de Israel, Netanyahu, nem resposta ao chanceler. Aliás, hoje, por exemplo, o governo brasileiro, o Itamaraty, não deu nem resposta para o chanceler lá, né? Agora, é claro que o Lula errou, né? 99% das pessoas reconhecem isso, inclusive pessoas do próprio PT, né? Como ontem o Jacques Wagner, que é judeu e um dos maiores amigos do Lula, falou que ele errou naquela comparação infeliz que ele fez do Holocausto com o que está acontecendo, o massacre que está acontecendo em Israel, em Gaza, né? Mas eu acho que isso aí vai passar. A tendência agora é isso aí esfriar. O prejuízo maior do Lula, fora a política externa, então, eu acho que é aqui dentro, né? Ele acabou dando munição para o Bolsonaro para o comício que ele marcou para domingo na Avenida Paulista, né? Estava meio esvaziada a convocação, não tinha. Ele falou que vai fazer uma manifestação pacífica em defesa da democracia, do Estado de Direito e tal. A gente sabe que ele passou 4 anos tentando destruir o Estado de Direito e a democracia, né? É tudo uma grande farsa. Mas, de qualquer maneira, isso serviu para municiar o povo dele, né? Os devotos para irem lá, porque a gente sabe, né, que a grande base eleitoral do Bolsonaro são os evangélicos, que são muito ligados a Israel, né? E que agora eles têm uma bandeira, têm um mote para chamar o povo para ir para a rua, né? E, além disso, no Congresso também houve uma reação muito forte dos bolsonaristas, né, que devem entrar com pedido de impeachment, que não vai dar em nada, que é uma bobagem, mas serve para fazer barulho contra o governo, que é o que interessa para eles. A única proposta política que eles têm é não deixar o governo governar. E isso que o Uhum. Lula fez foi dar munição para os adversários. Eu acho que, aliás, uma coisa que eu queria chamar a atenção, o perigo, eu trabalhei com o Lula, conheço ele há mais de 40 anos e tal. O perigo é quando ele está terminando de dar uma resposta, de falar alguma coisa, e vem com aliás. Quando ele fala aliás, sai da frente e vem besteira, sabe? E ele não vai pedir desculpas. Pode tirar o cavalinho da chuva, esse negócio de chanceler insistir, pedir desculpas, não vai ter. Aliás, outro dia ainda, o Lula lembrou de uma frase que a mãe dele, a dona Lindu, sempre dizia para ele: nunca abaixe a cabeça, meu filho. Ele não vai abaixar a cabeça. Mas ele tem que sentar com o pessoal do Itamaraty, que eu concordo plenamente com a dele, que é da melhor qualidade. Eu conheci dezenas de diplomatas quando eu trabalhei no governo, que são muito bem formados, equilibrados, estudiosos, sabe? Nós temos uma diplomacia de primeiro mundo, né? E tanto é que os discursos que o Lula fez lá na viagem para a África, antes dessa entrevista, foram bons. Ele fez críticas duras a Israel, ao governo de Israel e tal, mas no final ele resolveu improvisar. É aquele negócio, né? Teve também, eu acho, influência de com quem ele conversou lá na Etiópia, né? Ele teve com o representante dos palestinos, que devem ter feito relatos terríveis sobre o que está acontecendo lá, e ele estava com isso na cabeça e acabou soltando essa frase. Mas eu tenho certeza que isso não vai longe, não. Sabe? Interessa Então, lá em Israel, interessa para grupos políticos no Brasil continuar com esse bate-boca, mas não é bom para nenhum dos dois lados, não leva a lugar nenhum.